Nessa manhã eu gostaria de falar com vocês sobre homens e mulheres que se prostraram aos pés de Jesus. Isso é falar de rendição total. Sabe, quando nós não temos mais argumentos, quando nós não temos mais recursos, quando nós não temos mais forças, quando nós não temos mais palavras, rendição total, reconhecimento e amor. Em todo o Evangelho, a palavra de Deus, nós vemos muitos tipos de pessoas diferentes. E nessa manhã eu tenho certeza absoluta que você vai se enquadrar com um desses tipos de pessoas que eu vou citar aqui. Talvez até com mais de um de tipos de pessoa. Talvez até com todas as pessoas. Mas nós vemos aqui no Evangelho religiosos, pecadores, líderes, pessoas enfermas, amigos de Jesus, todos eles se atirando diante dele, prostrando-se em um gesto de humildade profunda. Precisa ser muito humilde para fazer isso. É humildade profunda. Prostrando-se num gesto de veneração, de grande admiração, num gesto de dependência total. Eu acho que você já deve se enquadrar em parte disso. Quando nós dependemos totalmente do Senhor. E são muitos os casos que nós temos aqui na Bíblia. Muitos. Mas eu separei 5 deles. E como eu disse, quem sabe num desses você se encaixa. O primeiro deles está lá em Lucas capítulo 7, verso 36 em diante. O tema é a mulher pecadora. Mas você pode colocar aqui o homem pecador também, não tem problema nenhum. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, um fariseu, e reclinou-se à mesa. Então Jesus não tinha cadeira naquela época, era uma mesa baixa. Jesus então se reclinou à mesa, como todos os outros se assentaram de lado, ou meio que ajoelhados, né? Mas foi assim a cena. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher, certa mulher daquela cidade, eles estavam na Galileia, uma pecadora, a Bíblia faz questão de dizer uma pecadora, ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, e ela se colocou por detrás de Jesus, aos pés de Jesus, e chorando, ela começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou os pés de Jesus e os ungiu com aquele perfume. Ao ver isso, o fariseu, o dono daquela casa, que o havia convidado, ele pensou consigo mesmo, ele disse a si mesmo: se esse homem, Jesus, fosse realmente profeta,
ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele pensou isso. Aí Jesus respondeu para ele: Simão, o nome dele era Simão, eu tenho algo a lhe dizer, Simão. Agora preste muita atenção o que Jesus falou para ele. Eu tenho algo a dizer, Simão. E Simão disse: dize, mestre. E Jesus continuou então: dois homens deviam a um certo credor, deviam a uma pessoa. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Um 500 e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Aquele credor perdoou o que devia 500 e perdoou quem devia 50. Aí Jesus pergunta a Simão: qual deles você acha que o amará mais? E Simão então respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. É tão gostoso ouvir isso, né? Quanto mais safado, sem vergonha eu fui na minha vida, e o Senhor me perdoa a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. E em seguida Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão. Jesus então virou para a mulher e falou para Simão ouvir: vê essa mulher, Simão. Simão, eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Isso era costume deles. Ele não deu água para Jesus lavar os pés. Ela, porém, Simão, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, Simão, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, Simão, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele Simão, a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Sabe aquele que não precisa de perdão, que sempre foi bacaninha, sempre foi legal, sempre foi bonzinho, sempre foi honesto, sempre foi isso, sempre foi aquilo? Bom filho, bom pai, bom marido? Então, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que perdoa até pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Pode ir embora, vá em paz. Então aqui, a passagem é tão clara. Jesus entra na casa de um fariseu. Uma mulher entra sem ser convidada, se atira por detrás de Jesus, aos pés de Jesus, e ela chora copiosamente, ela chora tremendamente aos pés de Jesus, e ela molha, de tanto que ela chora, faz aquela poça de lágrimas, e ela molha os pés de Jesus com as suas lágrimas, e em seguida ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Você entende o que é isso? Imagine aqui a cena. Imagine uma mulher com um cabelo longo. Diz aqui que a mulher era uma mulher pecadora, provavelmente fosse uma profissional, uma prostituta. Então ela devia se arrumar muito bem, porque senão como que ela ia vender o produto dela? Então ela devia ter um cabelo muito bonito, muito bem cuidado. Devia ser um cabelo longo. Ela banha os pés de Jesus com as próprias lágrimas e ela enxuga. Imagine a cena. Ela enxuga com os seus próprios cabelos. Sabe, queridos, quem reconhece o quanto foi perdoado, ama dessa maneira intensamente.
aos pés de Jesus, toda a culpa, todo o peso do pecado, aos pés de Jesus eles vão embora e dá lugar para o perdão. E a adoração verdadeira com que aquela mulher fez ali, a adoração verdadeira, ela só nasce em um coração quebrantado. Então esse é o primeiro caso que eu queria comentar com vocês, tirado da Bíblia, da mulher pecadora que se lançou aos pés de Jesus. Um segundo caso é uma outra mulher, não é a mesma mulher, eu garanto para vocês, não é a mesma mulher. Ela se chama Maria, ela era irmã de Marta, irmã de Lázaro, não era uma mulher pecadora, e é reconhecida na Bíblia como Maria de Betânia, porque a cidade que Lázaro morava se chamava Betânia. Então, João capítulo 12, verso de 1 a 8. João 12, verso de 1 a 8. É outra história tremenda, é outra história maravilhosa. Se você ainda não se enquadrou no primeiro exemplo, quem sabe nesse? Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, então já eram os últimos dias de Jesus na terra. Porque naquela Páscoa, Jesus seria preso, seria morto. Então isso aconteceu muito próximo à paixão de Jesus. E o primeiro caso foi lá atrás, foi lá no início do ministério de Jesus. Por isso, a certeza de que são duas mulheres diferentes. Então diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, cidade onde vivia Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, o irmão de Maria. Ali prepararam um jantar para Jesus. Interessante que também era na casa de um homem chamado Simão, era um outro fariseu. Marta servia, né? Marta vivia servindo porque ela era boa cozinheira. Então Marta, irmã de Maria, servia, enquanto Lázaro também estava à mesa. Então, verso 3, Maria pegou um frasco de nardo puro. Era um perfume caro, eu diria caríssimo. Eu fiz algumas contas aqui, eu cheguei num número muito grande. E derramou esse perfume sobre os pés de Jesus. E também os enxugou com os seus cabelos. Agora olha que coisa maravilhosa que a Bíblia fala. Preste muita atenção, grava isso. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Imagine um perfume puríssimo sendo quebrado aqui no meio da igreja, no salão. Todos aqui vão sentir o perfume. Todos vão sentir. Todos. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos amigos de Jesus, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez um comentário maldoso, uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Ele só pensava em dinheiro, só pensava em criticar. O que eles iam fazer com o dinheiro, o que isso, com o que aquilo. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Amados, isso é dinheiro toda a vida. Um denário era um dia de salário de um trabalhador. Então nós estamos falando aqui de um ano de salário para um vidro de perfume ser jogado dessa maneira. Foi o que Judas pensou. Ele não falou isso por se interessar nos pobres, mas porque era ladrão. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Interessante que nos outros evangelhos que contam essa mesma história, fala que essa mulher, Jesus disse que essa mulher seria reconhecida por todo mundo quando o evangelho fosse pregado. Ela seria reconhecida. Então aqui Maria, ela derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, diferente da outra situação.
e toda a casa se encheu de perfume. Então, eu falei para vocês prestarem muita atenção nesse verso, porque toda vez que eu leio esse verso, eu penso que quando cada um estava ali naquela sala, ele sentiu o cheiro. Mas quando cada um daqueles ali foram embora para sua casa, eles não sentiam mais o cheiro. Tinham duas pessoas que continuavam sentindo aquele cheiro quando chegou em suas casas. Sabe quais são? Jesus, que ela derramou o perfume de Jesus, e ela. Porque quando a gente derrama alguma coisa em alguém, cai na gente também. Então aquela mulher, naquela noite, ela dormiu com o cheiro daquele perfume. Isso é adoração. A gente sonha com adoração quando a gente se entrega aos pés de Jesus. Num culto como esse, quando a gente se derrama, a gente passa o resto da semana lembrando disso. A adoração, amados, ela envolve uma entrega sacrificial. Ou seja, a adoração custa alguma coisa. Custa um sacrifício pessoal. Deixar alguma coisa ou deixar alguém que me afasta do Senhor. Entregar algo que me custe. Talvez eu vou perder uma amizade porque aquela amizade não me faz bem. Aquela amizade me afasta do Senhor. Eu vou precisar entregar isso. Às vezes eu vou precisar entregar algo que eu gosto, mas aquilo não me faz bem, aquilo não faz bem, aquilo não é um bom testemunho que eu dou, aquilo pode fazer com que um filho meu comece a fazer igual a mim e possa ser pior. Então a verdadeira adoração é entregar algo que custe alguma coisa, custe um sacrifício, custe uma mudança, e às vezes uma mudança radical na nossa vida. Eu não sei o que está passando pela sua cabeça agora, mas eu tenho certeza que é exatamente isso que o Senhor está pedindo para você. Aos pés de Jesus, nós aprendemos a dar prioridade, a priorizar, dar valor à presença dEle acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa, inclusive acima de críticas daqueles que não entendem o que nós encontramos, entendeu? Nós vamos ter críticas, você entendeu? Vocês devem passar por isso, principalmente os novos convertidos passam mais ainda, não é verdade? O verdadeiro valor, a verdadeira riqueza, ela não está no que nós possuímos, ou o que nós guardamos, ou o que nós temos na conta, mas o verdadeiro valor, a verdadeira riqueza está naquilo que nós entregamos para o Senhor. E só entende de adoração quem já esteve aos pés de Jesus. Não é verdade, Davi? Aleluia. Eu vou falar em um terceiro personagem da Bíblia aqui, que eu selecionei. Esse terceiro personagem é um endemoniado. O demônio estava nele por muito tempo. Pode ser que seja também o caso de alguns aqui, não sei. Se for, me procurem no final do culto, vamos orar, vamos fazer alguma coisa. O pastor Fernando não está por aí, mas tem outros pastores aí que vão me ajudar nesse momento, né? Pastora Natália, pastor David, pastor Davi, né? Posso contar contigo? Amém. O endemoniado gadareno, ele morava num lugar chamado Gadara, então era o gadareno. Lucas 8:35, eu vou ler só um trechinho final daqui da história dele. A história é mais ou menos assim: Jesus chega de barco naquele lugar e vem ao encontro dele um homem endemoniado. E aquele homem, ninguém conseguia segurá-lo, ele era muito forte, muito violento. Ninguém segurava aquele endemoniado. Ele morava
cemitério. Ele morava no cemitério. E ele vivia sem roupa, ele vivia todo arrebentado, todo esfolado, porque ele se atirava, ele jogava pedra nele mesmo, era terrível, ele era endemoniado. Existia ali uma legião de demônios, muitos demônios em cima daquele homem. E aqui no verso 8, ele já está liberto. Jesus então expulsa aquela legião de demônios, e a Bíblia diz assim, no capítulo 8, verso 35 de Lucas: e o povo foi ver o que havia acontecido com aquele homem. Uma manada de porcos que estava ali, todas se atiraram do precipício, porque Jesus mandou que os demônios saíssem daquele homem, e os demônios pediram para que Jesus deixasse ele ir para algum lugar, e Jesus então apontou a manada de porcos, ele pode ir na manada de porcos, e aqueles porcos então se atiraram no precipício, todos morreram. O povo daquela terra ficou muito preocupado com aquilo, muito assustado, e foi ver Jesus e aquele homem, e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Isso acontece com os loucos, que são curados, que são libertos, em perfeito juízo. E aquele povo ficou com medo. Então aqui a história fala que depois que ele foi liberto, então, estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. Porque a libertação, ela nos leva à rendição. Quando alguém é liberto, esse alguém se rende aos pés de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Era a canção daquele homem. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui, Jesus. Diga isso a ele. Eis-me aqui. Quem foi alcançado por essa graça, ou seja, por um bem que você não merecia, aquele homem não merecia. Para os demônios entrarem naquele homem é porque ele aprontou muito, ele deu muitas brechas, ele abriu muitas portas de legalidade para que o demônio entrasse. O demônio não entra de qualquer maneira, você precisa permitir que ele entre na sua vida. Mas quem foi alcançado pela graça, ou seja, por um bem que você não merecia, deseja permanecer perto do Senhor. Mariette pregou isso domingo passado, no Salmo 24, 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aquele gadareno, aquele endemoniado, ele foi liberto. E ele não queria mais sair dos pés de Jesus. Jesus teve que falar para ele: olha, agora você vai voltar para sua casa, porque você tem muita coisa ainda para ser restaurada na sua vida. Jesus não o chamou para segui-lo. Jesus mandou que ele voltasse e restaurasse tudo aquilo que precisava ser restaurado na família, na cidade, talvez no lugar que ele trabalhasse. Um quarto personagem, Jairo. Jairo era um chefe de igrejas, era um administrador da igreja local, o líder da sinagoga daquele local. Marcos capítulo 5, verso 22 e 23. Vou ler só esses dois versículos também. Então Jairo, quem sabe você se identifique com Jairo.
Se ainda não se identificou com a mulher pecadora, não se identificou com Maria, que se atirou e entregou o melhor que ela tinha nos pés de Jesus, ou ainda não se identificou com um endemoniado, um gadareno, que precisa ser restaurado, Jairo. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Olha que coisa linda. Vendo Jesus, ele viu Jesus, o que ele fez? Prostrou-se aos seus pés. Quando aquele homem importante, um homem da sociedade, um homem que tinha status, um homem que tinha diplomas, um homem que tinha muita coisa, quando ele viu Jesus, a Bíblia só diz isso, vendo Jesus, ele não aguentou, ele prostrou aos pés de Jesus, só de ver Jesus, e implorou insistentemente. Olha a humildade. Aqui ele está deixando o seu passado, os seus títulos, ele está deixando a sua importância na cidade, ele não está nem aí com o que os outros vão pensar dele. Ele se prostra aos pés de Jesus e implora insistentemente, porque ele tinha uma causa, ele tinha algo muito sério na vida dele, que estava judiando demais dele. Minha filhinha está morrendo, ele diz a Jesus, a menina tinha 12 anos. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Amados, um líder da sinagoga, ele se prostrou diante de Jesus por causa da sua filhinha, que estava enferma de morte. O que a gente aprende aqui, o que a gente vê aqui? Que não há posição social, não há status, não há dinheiro, não há cargos que substitua a nossa dependência de Jesus. Rico, pobre, culto, inculto, poderoso, miserável, todos nós somos totalmente dependentes de quem? Jesus. Todos nós. Aos pés de Jesus, o desesperado encontra esperança. Aos pés de Jesus, um pai que se dobra diante de Deus, muda a história da sua casa. Vale também para a mãe, que vê um filho numa situação difícil, talvez se desviando dos caminhos do Senhor, talvez já iniciando nas drogas, talvez já esteja até preso, talvez já seja um assassino, talvez a filha já seja uma mulher da vida, uma prostituta. Aí aquele pai, aquela mãe, ela se atira aos pés de Jesus, clamando não pela vida dele. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe muito bem o que eu estou falando. E quem é avô sabe mais ainda. Aquele homem fez isso. Só de ele ver Jesus, ele já se atirou nos pés de Jesus. E clamou intensamente. Quando a Bíblia diz que foi intensamente, é porque foi intensamente. Imagina a angústia daquele homem vendo que a sua filhinha estava morrendo e que Jesus seria a única esperança dele. Ele era rico, com certeza ele já tinha contratado médicos. Aos pés de Jesus, o desesperado, não sei se é o seu caso, encontra esperança. Um pai e uma mãe rendidos por amor a um filho. Esse foi o quarto personagem que eu escolhi aqui para falar nessa manhã. Tem um quinto
Quinto e último exemplo nosso de hoje. Um homem que era leproso. O leproso naquela época, ele era banido da sociedade, era tirado fora, marginalizado. Ele não podia conviver na sua família, no seu bairro, ele não podia mais conviver com o seu grupo social. Ele tinha que se virar sozinho até morrer, porque ele ia morrer, se decompondo, caindo aos pedaços, caindo o dedo, caindo o nariz, caindo a orelha, cada dia. Não tinha cura. Hoje conhecido como hanseníase, hoje tem cura, tem tratamento, mas naquela época não tinha. Então um leproso era um marginalizado, era um maldito, não tinha remédio para ele. E mais, o leproso tinha que andar com um sino. Um dos presentes que ele ganhava quando a família tirava ele do convívio do lar era dar um sino a ele. Onde o leproso ia, ele tocava o sino. Blém, 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 blém. Sou leproso, sou amaldiçoado, eu vou morrer me decompondo, não fiquem perto de mim. Ele ia tocando aquele sino. Esse era o leproso. Mateus capítulo 8, verso 2. Um verso só desse leproso. Um leproso aproximando-se de quem? De quem? De quem? De Jesus. Jairo viu Jesus e se prostrou. E um leproso aproximando-se de Jesus, adorou-o de joelhos. Imagina uma pessoa se decompondo, a dor que ele sentiu para ajoelhar. Quem aqui tem mais de 60 anos sabe que para ajoelhar não é fácil. Você que não tem ainda chega lá, viu? Mas tem que chegar lá fazendo exercícios assim, ó. Tem que se cuidar um pouquinho, né, Lucão? E joga beach tênis, né, Ana? Então, esse leproso, ele aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, que coisa linda, olha a humildade, olha a dependência total. Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo, pode me curar, pode me purificar, se quiseres. Se não quiseres, tudo bem, Senhor, mas se quiseres. Que coisa linda, a fé que reconhece o poder soberano do Deus que nós servimos. Se Ele quiser, Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa. E a Bíblia fala lá em Salmos 37, se eu não me engano, verso 4 ou 5, diz assim, que o Senhor, Ele se alegra, Ele se compraz em realizar os desejos do nosso coração. Então é claro que Jesus queria. A humildade, amados, ela vem antes do milagre na sua vida, viu? A humildade, ela vem antes do milagre. Aos pés de Jesus, a impureza é limpa. Então a gente vê aqui em toda a Bíblia, né? E nos dias de hoje, homens e mulheres que se prostraram aos pés de Jesus por dor. Homens e mulheres que se prostraram aos pés de Jesus por desespero. Eu não sei qual desses está sendo o seu caso. Homens e mulheres que se prostraram aos pés de Jesus por culpa, por uma culpa que estava matando, por um pecado antigo talvez, ou algo que ele não consegue se desvencilhar, ele não consegue abandonar, então ele se prostra aos pés de Jesus por culpa. Nós vemos aqui homens e mulheres de Deus que se prostram aos pés de Jesus para adorá-lo, se prostram aos pés de Jesus por gratidão. Eu sou grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim.
pela minha casa, minha família. E todos encontraram a mesma coisa. Todos esses encontraram misericórdia. O que é misericórdia? É você não receber o castigo que você merece. Então ele tem misericórdia de você e não te dá o castigo. Encontraram graça. Graça é o contrário. Graça é aquilo que você não merecia de bom, mas Deus te dá porque Ele é bom. Encontram um poder, começam a entender o poder que Deus tem nas nossas vidas. Carol, você não pode deixar de procurar uma igreja para congregar onde você estiver. Está ouvindo? Está sendo gravado isso aqui. É uma recomendação do seu pastor. Você passou numa federal, é isso? E vai estudar fora, vai estar longe dos seus pais, longe da sua igreja. Encontre uma igreja e me conte que igreja você está. Nós não podemos ficar longe do Senhor. Todos encontram misericórdia, graça, poder e amor. Prostrar-se aos pés de Jesus é reconhecer que, veja bem o que você reconhece quando você se prostra aos pés do Senhor. Você reconhece que Ele é Senhor, Senhor, seu dono, Ele é Senhor. Que Ele é suficiente, não precisa de mais nada, Ele é suficiente. Que Ele é Salvador, não existe outro que nos salve, é só Ele. Você reconhece também que Ele é a nossa única esperança. És tudo que eu preciso. Nossa, desafinei feio. És tudo que eu preciso para viver. Teus braços